Olá, muito bom dia a você que mais uma vez sintonizado aqui conosco está nesta manhã de sábado. Estamos aqui ao vivo mais uma vez, trazer para você mais um café teológico, graça e paz a todos que estão já sintonizados conosco nesta manhã, bela manhã de sábado, frio aqui em nossa cidade. Você que nos ouve, você que nos assiste, muito bem-vindo em mais um estudo da carta de Paulo aos Efésios. Então vale muito a pena você ficar comigo, tem muita coisa boa novamente para crescermos juntos aí. Bom dia, Nara, que sempre está conosco. Grande abraço para você, Nara, nossa presidente do DICAMP, o Distrito de Jovens Canguçu e Piratini, que hoje vai estar reunido em nosso Congresso Cultural do DICAMP, 50º Congresso, a partir das 14h30. Hoje você, jovem, é nosso convidado. E por isso nós estamos aqui mais uma vez para estudar o último capítulo da carta de Paulo aos Efésios, que os jovens se preparam para também o seu teste de eficiência bíblica. Então você que me assiste e ouve, vem comigo, fique aí, não saia daí, é muito importante você estudar este capítulo, fechando o livro, e você muito bem preparado para amanhã. A prova está pronta, e aí você se prepare que tem muita coisa interessante para você aprender já estudando o livro e depois com a aplicação da nossa prova. Muito bem! E assim, nós queremos também cumprimentar aqueles que já estão pelo nosso aplicativo, pelo site pensenisso.webradiosite.com, pelo Deezer, pelo radios.net, você muito bem-vindo aqui. Café teológico, estou aqui com o meu café preparado já, e você já tomou café? Ainda não? Pega aí, toma um cafezinho comigo aí, é muito importante que você também aproveite esse momento, venha tomar café junto comigo. Como sempre digo, café em uma mão e a Bíblia em outra mão. Vem aí, já vai abrindo Efésios capítulo 6, pegando a sua Bíblia. É importante para que você também aprenda, conheça um pouco mais sobre a carta de Paulo aos Efésios. Você precisa ter o texto em mãos e pega a sua Bíblia, seja em qualquer tradução que você tenha, e estude comigo agora. São 9h03 ao vivo aqui. Você que nos assiste posteriormente no Instagram ou até mesmo no YouTube, muito bem-vindo também. Nós queremos lembrar mais uma vez a você que aqui está que o Café Teológico tem um oferecimento do Café KG. Mais uma vez aqui está em minhas mãos. Você que ainda não conhece, aproveite, faça seu pedido, encomende, experimente. Você não vai se arrepender. Um café arábica 100% arábica. Isso você tem que dar prioridade para isso quando você adquire um café. Café passado, café maravilhoso. Tem a oportunidade de você também ter o café em grãos. Se você tem a maquininha em casa, é moer também. O Café KG agora tem essa oportunidade também. Direto das montanhas do Espírito Santo para você, trazendo aqui mais uma vez para você não somente ver, mas aprecie, deguste e você não vai querer mais outro, ok? Fica aí o incentivo para você nesta manhã. Maria Andréa Soares, bom dia, Maria. Deus abençoe, nos veremos hoje. Clayton Plummer, abraço, Clayton. Foi o ganhador do Café KG na última quinta-feira, que fizemos um especial Café Teológico, comemorando os 3 anos da nossa Web Rádio Pense Nisso. Muito bom. Parabéns desde já e vai lá degustar agora o seu café assim que você tiver-lo em mãos. Muito bem, nós estamos também aqui lembrando que a nossa revista teológica Pense Nisso, eu ainda estou aqui com a 24ª edição, e esta revista aqui, se você ainda não é assinante, não perca tempo, você não vai se arrepender, assine, conheça o conteúdo que trimestralmente nós trazemos para o seu crescimento espiritual, e em nenhum outro lugar você encontra o conteúdo da nossa Pense Nisso. Sempre vale muito a pena você estudar e crescer juntamente conosco. Revista Pense Nisso, fazendo já no próximo trimestre, aliás, já estamos no trimestre, que é abril, maio e junho. Esse trimestre completa 6 anos de circulação a nível nacional. Centenas de pessoas assinando, gostando e renovando a assinatura, porque a Pense Nisso é maravilhosa. Se você ainda não conhece, não perca tempo, assine. E quando você assina, você sabe que já trabalha e assina conosco, você colabora com os trabalhos de missão. Estamos todos os dias 24 horas no ar com a nossa web rádio
Também você colabora com os trabalhos de capelania hospitalar aqui em nosso município de Canguçu, onde estou. Parte da renda destinada para a missão de Encruzilhada do Sul, também nossa igreja lá. E diariamente semeamos a palavra nas redes sociais, bem como também há milhares de pessoas são alcançadas pela palavra de Deus. Veja que trabalho bacana. Isso tudo você faz com a sua assinatura e colabora conosco e ainda recebe trimestralmente a nossa revista. Muito bem, vamos seguindo então. Vai compartilhando aí. Você jovem, compartilhe. Ainda há tempo. Algumas horas antes do início do nosso congresso, você que se prepara para este congresso, prepare-se muito bem, porque o conteúdo é muito bacana. Do livro da carta de Paulo aos Efésios. Muito bem. Vamos então já abrindo a sua Bíblia. Antes de você compartilhar, eu tomo aqui o meu café. Preparadinho, quentinho aqui para você. E nós queremos então iniciar o capítulo 6, que eu gosto muito do capítulo 6. O capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, ele vai continuar falando no primeiro momento sobre a vida que Deus espera dos seus filhos que foram ressuscitados com Cristo. E especialmente o capítulo 5 falou sobre a vida de uma forma geral para todos. Também falou sobre como é que se deve portar um marido e uma mulher, assim como Cristo amou a igreja. Assim o esposo deve amar a sua igreja e a mulher precisa ser submissa e respeitar o seu marido. Capítulo 6 ele segue falando o conteúdo, quando dá dicas para como lidar entre a relação entre filhos e pais, ou pais e filhos. Depois também escravos dos seus donos. E posteriormente ele vai dizer assim, olha, para você ser um vencedor, eu vou te dar armas. E quem são essas? Quem dá essa arma? O bondoso Deus. E eu preciso lembrar que o capítulo 6, então, tem a armadura do cristão, que é muito importante você também não somente ouvir e ler, mas se apropriar dessas armaduras. Então vamos lá no capítulo 6, versículo 1, capítulo 6, 1. Abriu sua Bíblia? Ainda não? Pega lá, vamos lá, pega a Bíblia. Capítulo 6, versículos 1 diz assim: Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao pai e mãe, pai e a sua mãe, pois isto é certo. E aí ele vai citar o mandamento, o quarto mandamento. O dever dos filhos cristãos. Quem não é cristão não obedece pai e mãe. O filho cristão obedece pai e mãe. Porque esse é um princípio da vida que Deus nos deu e está lá no quarto mandamento, que ele vai citar aqui no versículo 2. Como diz as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe, e esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. A grande promessa que Deus nos dá no quarto mandamento é esta, que quer viver muito, quer viver longos anos de vida nessa terra, respeite pai e mãe. E quantas vezes nós vemos filhos aí morrendo, até mesmo antes dos pais, né? A ordem natural seria os pais vão primeiro, depois os filhos. E a gente lembra mais uma vez que, às vezes, nós percebemos que os filhos vão antes do que os pais. Será que descumpriram com a ordem que Deus deu, respeitar pai e mãe? É uma dedução que a gente faz. No entanto, a palavra de Deus também nos alerta que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas vale ressaltar, segundo o texto aqui, que Deus prometeu. Quer viver muito? Respeite pai e mãe. É o princípio cristão da vida entre filhos com seus pais. Filhos rebeldes, filhos que se revoltam contra os pais, não os respeitam e não os amam, precisa se perguntar se ainda eles são cristãos. Muito bem. Cledir Pisque, bom dia! Deus abençoe para você e sua família. O versículo 4, pais, e aí vira o jogo. Pais, não trate os filhos de um jeito que os faz com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. O dever dos pais é não irritar os filhos, mas criá-los com disciplina. Significa que quando você impõe disciplina, isso não deixa filho irritado.
Se o filho fica irritado é porque ele não aprendeu o que é ordem e decência. A disciplina ela faz bem para a vida e ela também coloca as pessoas, vamos dizer, no eixo, que muitas vezes falta entre o relacionamento de pais e filhos, ou até mesmo os filhos que muitas vezes são jogados ou lançados na sociedade, não aprenderam de casa o que é disciplina. Disciplina é você respeitar os seus superiores, é você também respeitar a natureza, é você também respeitar o seu corpo. Disciplina é você conhecer a si mesmo para poder melhor se relacionar com outras pessoas. Então ensine, crie-os com disciplina e ensinamentos cristãos. E aí volta, quais são os ensinamentos cristãos? Nós nos baseamos sempre na lei de Deus, na vontade de Deus, que é o fundamento para uma boa vida, uma vida feliz neste mundo. Por que uma vida feliz? Porque Deus não nos deu a lei para simplesmente nos policiar ou nos limitar, mas Deus nos deu uma lei para proteger, proteção, para o cuidado. Então, se você quer ser feliz, tem aí o princípio da felicidade, que é também olhar para a lei de Deus para a sua própria felicidade. Não olhe para a lei de Deus para você ter o céu. Isso aí já é outros 500. Isso aí Jesus já fez, já pagou. Agora, você quer ser feliz e bem-aventurado? Você olhe para a lei de Deus e siga aquilo para o seu bem. Ah, mas eu não faço perfeitamente. O interessante é você dar o seu melhor, mesmo que um ou outro momento você venha falhar. Isso o pai tem que ensinar aos filhos, e não é a escola que ensina isso para os filhos, não é a igreja, é os pais. Por isso, pelo contrário, vocês devem criá-los com disciplina e ensinamentos cristãos. Como a gente diz, educação vem de casa. E uma coisa que eu compartilho esses dias, estava pensando aqui comigo, né? Eu, quando criança, eu ouvia muito falar, o governo não investe em educação, né? E eu já tinha essa mentalidade de casa. Tá, mas quem dá educação? É pai e mãe. A educação, claro que não esteja errado a palavra, mas a educação que o governo dá é passar conhecimento, que sem dúvida é muito importante, são coisas que a gente agrega para o nosso crescimento secular. No entanto, a educação vem de casa. Se a gente não recebe de casa, não adianta você investir nas melhores escolas, pagar uma melhor escola, se você não recebeu isso de casa. Vocês são os primeiros fundamentos, a base de um ser humano. Elder Dário Cruxai Robos, vamos lá, um abraço para vocês, bom dia. Estamos aqui no Café Teológico, capítulo 6 de Efésios. Importante que você sempre tenha em mãos a sua Bíblia. E seguindo então, agora tem a recomendação, a Nova Vida Cristã nos recomenda como agir também entre a vida de escravos e seus donos. Em outras palavras, o patrão e o funcionário, o empregado e o patrão. Hoje em dia tem uma palavra mais chique, mais bonita, que diz assim, é o colaborador. Colaborador, não é funcionário, é colaborador. Escravos, o texto bíblico diz. Obedeçam com medo e respeito àqueles que são seus donos aqui na terra. E façam isso com sinceridade, como se estivessem servindo a Cristo. E não somente aos escravos, a recomendação é quem você está servindo. Você serve um ser humano? Você serve seu pai e mãe? Trazendo do contexto de filhos. Se você tem a noção cristã de que você serve a um Deus, tudo que você vai fazer, você vai dar o seu melhor. Porque esse melhor não é para agradar o seu patrão, como aqui diz o seu dono, mas sim é para Deus. Quando a gente faz para Deus, a coisa muda, porque a gente reconhece que Deus não somente fica feliz, mas Ele também se alegra com o nosso trabalho, onde quer que você esteja fazendo o que faz. Não obedeçam aos seus donos só quando eles estiverem vendo vocês. Quantas vezes a gente vê isso, né?
O patrão, ele fica feliz com o funcionário quando está perto. Agora, quando ele se ausenta, o funcionário, como diz, deita nas cordas, né? Somente para conseguir a aprovação deles, mas como escravos de Cristo, façam de tudo e de todo o coração o que Deus quer. Trabalhe com prazer, como se você estivesse trabalhando para o Senhor e não para pessoas. O princípio, então, é você está trabalhando para Deus, não está trabalhando para o seu pai e mãe, não está trabalhando para o seu patrão, não está trabalhando para a empresa. Isso são meios que Deus usou para colocar você em um lugar, ter um trabalho, uma renda, e assim você sobreviver nesse mundo, enquanto que você aqui está. Porque, em tese, quando a gente volta para trás, tudo é de Deus. Tudo. Se tudo é de Deus, então Ele é o dono de tudo. Então nós servimos a um Deus. Plantando soja, plantando fumo, aqui nos estúdios, você em qualquer lugar, dirigindo, trabalhando como funcionário público, serve a Deus. Então, olha o que você está fazendo, cuide como é que você trabalha, como é que você faz. E aí, lembre-se, versículo 8, que cada pessoa, seja escrava ou livre, será recompensada pelo Senhor de acordo com o que fizer. O trabalho bem feito tem recompensas, não recompensas monetárias ou um pagamento. Às vezes isso vem a consequência de um trabalho bem feito também na visão horizontal. Mas lembre-se mais uma vez, Deus ele recompensa ainda nesta vida aqueles que fazem um bom trabalho. E é importante a gente lembrar isso também. Não está falando de recompensa na vida do porvir. Isso é outra coisa. Nós estamos falando de relacionamento. Nós estamos falando de vida cristã, vida santificada neste mundo. O que você faz bem, Deus abençoa e volta bem para você. Isso é uma questão horizontal. Para que a gente também demonstre quem nós cremos sem falar palavras. Quando você faz um bom trabalho. Quando você executa aquilo com amor, com dedicação, com prazer. Veja bem, temos o versículo 9 ainda, donos de escravos, trate os seus escravos também com respeito e pare de ameaçá-los com castigos. Quantos patrões, né, são, além de patrão, são déspotas, né, que exigem que o façam e por medo eles vão fazer, e quando não fazem, ameaça e tenta castigá-los. Isso seria um déspota, como a gente ouve tanto, né? É aquele que bota medo e por medo os seus empregados, os seus colaboradores o obedecem. Trate os seus escravos com respeito. E já está mais do que comprovado que um ambiente harmônico de trabalho, ele é mais produtivo. Isso, olha, a Bíblia já falou muitos anos antes. E agora a ciência, ou seja, a sociologia está percebendo isso. Uma pessoa que não sofre ameaças no seu ambiente de trabalho, ou pressão, só na pressão, ela produz mais, ela tem um lugar, um ambiente agradável, ela tem prazer de ir para lá. Veja bem que a maior parte do nosso tempo, da nossa vida, nós passamos trabalhando. E isso é importante, gente. Tem muita gente que faz o quê? Passa mais tempo com o seu patrão, com seus colegas de trabalho, que com a sua família. Precisa isso faz parte. Por isso que o lugar onde você trabalha tem que ser um lugar agradável. E a você que é patrão, atenção. Não faça ameaças, parem de ameaçá-los com castigos, punições. Lembrem-se que vocês e os seus escravos, os seus funcionários, pertencem ao mesmo Senhor. Nós servimos ao mesmo Deus, porém em posições diferentes. E Ele, assim, trata todos igualmente. Deus olha a todos de uma forma igualitária. Então, procure você trazer um ambiente agradável para os seus empregados, e você vai perceber, até a produção vai melhorar. Um lugar agradável, uma pessoa feliz, ela produz mais e melhor. Então, tira a ameaça, obrigações que não
competem você ficar só lá na ameaça. Isso é muito oportuno lembrar também. E a outra, né? Se você cria um ambiente de medo, eu sempre digo assim, a coisa que a gente tem que lembrar e refletir, o medo, ele é prejudicial para a nossa saúde, ele é prejudicial para os ambientes que nós vivemos, e o medo, ele causa na pessoa sempre um estado de alerta. Uma pessoa que está oprimida pelo medo, seja do patrão ou daquilo que ele ameaçou fazer, ela não vai produzir bem e ela vai ser infeliz. E pessoas infelizes fazem outras pessoas infelizes. Então, pega essa aí, guarda essa para você. Se você convive com pessoas infelizes, provavelmente você também vai ser infeliz. Pessoas felizes criam ambientes felizes. E ambientes felizes criam lugares produtivos e gostosos de estar. E até os seus clientes vão aumentar. Até as pessoas com quem você convive. Então é importante que você também lembre-se disso. Escravos de seus donos. Tratem todos com respeito e para de ameaçá-los. Respeito, amor e carinho. Essa é a vida do cristão. Então, quero uma boa recomendação? Está aqui em Efésios, capítulo 6, versículos 5 a 9. Como é que você deve tratar os seus empregados? Repense naquilo que eu falei a você. Vamos lá. Capítulo 6, versículos 10 agora. Muda a linguagem. Para terminar, diz Paulo. Nós temos agora, Paulo está encerrando a carta para a igreja de Éfeso, que provavelmente também foi destinada para outras igrejas. Por isso que Paulo ele não coloca uma saudação direta, e ele também ao final não dá uma saudação mais pessoal. Para terminar, torne-se cada vez mais forte, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vocês, igreja cristã, precisam estar fortes, diz Paulo. Mas como é que a gente se torna fortes? Unidos com o Senhor, recebendo a força do seu grande poder. Não pense que você vai ser forte porque você trabalha muito, porque você se alimenta bem. Isso é uma questão fisiológica. Agora, a força aqui, Paulo está falando aqui, é uma força muito mais além do que física. Recebendo a força do seu grande poder. Força para resistir às tentações, força para vencer também as batalhas da vida, força para os momentos de adversidade, força para continuar sendo como um filho de Deus renovado. Então é muito importante a gente lembrar que tornem-se cada vez mais fortes. Como? Unidos com o Senhor. Não pense que você vai ficar forte, espiritualmente falando, se você não busca no Senhor a força que Ele quer lhe dar por meio do seu grande poder. Estamos aqui ao vivo, Café Teológico de hoje. Reginaldo Duarte Miller, bom dia, Reginaldo. Estamos juntos aí mais uma vez. O versículo 11, vistam-se com a armadura que Deus dá a vocês. Que armadura é essa? Olha que importante. A armadura não é aquela que você faz, não é aquela que você adquire, não é uma armadura que talvez muitas pessoas pensam que você tem que conquistar. É uma armadura que Deus dá a vocês. Deus já deixou ela pronta e entrega para nós, para que nós as usemos em todos os momentos da nossa vida, especialmente em momentos de luta. E vale lembrar, o cristão sempre está em uma luta. Ele sempre está em uma luta e ele vai falar contra quem? Não é contra pessoas. Se você está lutando contra pessoas, seja dentro da sua igreja, seja dentro do seu lar, seja na sociedade, você perdeu o foco, você vai ser destruído e eu digo mais, você vai ser muito infeliz. A nossa luta cristã não é contra carne e sangue. E o versículo 12 fala isso. Mas antes, cumprimento aqui a Simone Tim. Bom dia, Simone. Deus abençoe. Então,
Deus dá a vocês para que ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Ele, como diz o apóstolo Pedro, ele anda em nosso derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. E se ele faz isso, então você tem que estar preparado. E sozinhos nós vamos perder. Obviamente, nós não temos força e capacidade para vencer. Mas nós temos um Deus que luta por nós e em nós, nos capacita, nos dá força, poder e as armas. E aí Paulo vai usar a figura de um soldado. O traje, a roupa de um soldado romano, era aquilo que ele vai mencionar a partir do versículo 13. Ainda no versículo 12 ele diz então, pois nós não estamos lutando contra seres humanos. Por isso que eu digo, não, se você luta contra seres humanos, tem inimizade, arruma problemas, tu perdeu o foco, está lutando contra um parceiro de batalha seu. O diabo às vezes faz isso, e ele morre de rir, porque tem gente, muita gente que está lutando contra seres humanos. Eu luto contra o meu pai, contra a minha mãe, contra o meu esposo, esposa, contra o patrão, contra um colega de trabalho, cria inimizade, e o diabo morre de rir, perdeu o foco, está lutando contra seres humanos. Nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Eles vêm para tentar tirar algo de mais precioso que nós já temos, que é a salvação em Cristo Jesus, que nos é dado por meio da fé em Jesus. E ele quer tirar isso de uma ou de outra forma, com desleixo na vida cristã, com desânimo, com dificuldades e por aí vai. E o versículo 13 então diz, por isso pegue agora a armadura que Deus lhes dá. Pega, se aproprie disso. Não largue essa armadura. E volto a lembrar, é Deus que dá. Não é você que adquire, não é você que busca por sua própria capacidade ou intelectualidade. É Deus que dá. E aí nós temos então o versículo segue dizendo, assim quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Vocês poderão resistir aos ataques do inimigo, porque vocês estão, lembrando, protegidos. E aí o versículo 14, ele vai dizer o que é cada vestimenta dessa armadura espiritual do cristão. E vale lembrar, de todas as armaduras, menos uma, as demais são para proteção. Uma só que é uma armadura de ataque. E olha que interessante, Deus é maravilhoso, Ele sempre quer proteger os seus filhos, quer proteger você. Por que Ele quer proteger você? Porque Ele sabe que nós somos fracos, fraquíssimos, totalmente dependentes dEle. E por isso que Deus dá tudo. Ele vai dando o quê? Condições para que você, mais uma vez, seja um vencedor. Lutar até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Esse versículo me lembra o hino da Ludmilla Faber, que ela sempre dizia, cantava, né? Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. O versículo 14, então. Mas antes, cumprimento a Denise Schelling-Weg. Bom dia, Denise. Um abraço para você também. Temos, então, o versículo 14. Portanto, estejam preparados. Use a verdade como cinturão. Um soldado romano usava um cinturão de onde geralmente ficava todo o armamento pendurado. O cinturão fica em volta da cintura e aqui nós temos a referência, use a verdade. Quem que é a verdade? Eu sempre gosto de fazer o link com aquele que mencionou que é a verdade. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Use a verdade, usem Jesus como cinturão. Cinturão ele fica em toda a sua volta. Então usa Jesus para que ele sempre esteja na sua volta.
Em outras palavras, fique com Jesus. Tenha ele sempre em sua volta. Use ele como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça. Couraça era aquele colete que geralmente era feito com couro, um couro muito resistente, até mesmo trabalhado para que viesse qualquer lança, se viesse, ia proteger o peito, onde geralmente estão os órgãos vitais do ser humano. Esta couraça, então, mencionada aqui, a nossa couraça espiritual é a justiça. Que justiça é essa? Aquela que Cristo já nos deu. Nós somos justificados em Cristo Jesus. Então, use esta justiça, vistam-se com a couraça da justiça. Tenha no peito, sempre no peito, a justificação pela fé em Cristo Jesus. Porque isso nos protege contra as artimanhas do inimigo, que vai muitas vezes trazer à nossa mente que nós não somos justos o suficientes para ir aos céus ou para qualquer coisa. Então, quando você pega a couraça da justiça e se reveste isso, você coloca no coração que você é justificado pelo sangue de Jesus Cristo na cruz. Nos pés, e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. Você põe nos pés, onde quer que você esteja andando, tenha como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. Paulo está dizendo assim, onde você for, anuncie o Evangelho, a boa notícia da paz, o Evangelho. Não anuncie a lei, anuncie o Evangelho, porque a boa notícia é que Deus salvou a todos nós em Cristo Jesus. Por isso que você tem que caminhar e onde você for, leve essa boa notícia. Leve ela, compartilhe ela. Então, assim como um sapato fica no pé e ele vai conosco onde quer que a gente possa estar, assim você, meus queridos, onde você for, tenha sempre nos pés essa boa notícia. Versículo 16, e levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos do fogo do maligno. Nós temos então o versículo 17, que vai dizer assim, olha, aliás, versículo 16, a fé ela é um escudo, o símbolo da fé é sempre um escudo. O escudo ele ficava no braço, geralmente esquerdo do soldado, protegia ele contra também os ataques. Além do escudo, tinha ainda o colete. Então, o escudo era o primeiro impacto que talvez receberia se alguém trouxesse uma lança, que lançasse contra aquele que estivesse guerrilhando. Ele ia proteger também. Então, a fé em Cristo Jesus, como nosso Salvador, ela nos protege contra tudo. E ela protege todo o corpo. Então, use a fé como escudo para se proteger de todos os dardos de fogo do maligno que muitas vezes lança contra nós. E ainda, versículo 17, recebam a salvação como capacete. Salvação. O capacete, ele protege a cabeça. Protege também a nossa capacidade de raciocínio. A salvação ela é como um capacete, se coloca na cabeça e você, mais uma vez, está protegido. Paulo está dizendo, em outras palavras, tenham sempre na cabeça de vocês a salvação que já lhes foi dada em Cristo. Nunca se esqueçam disso, porque o diabo ele faz de tudo e vai tentar derrubar você desta grande certeza, que você já é salvo por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Ele vai tentar tirar isso da sua cabeça, vai te colocar dúvida, fraqueza, esfriamento na fé, vai trazer outras doutrinas, outros ensinamentos para você tirar esse capacete. Então, põe na cabeça sempre o capacete da salvação. E a palavra de Deus, que é como espada que o Espírito Santo lhes dá. De novo, é o Espírito Santo que dá a sua palavra. Nós temos o que então? A única arma de ataque é a palavra de Deus. Veja bem, ela é chamada aqui como uma espada, e também em outra passagem Paulo diz ela é uma espada de dois gumes. Você vai lá
e luta contra o inimigo. É a única arma de ataque. E não precisa outra melhor. Deus deu para vocês. E por isso que quando Jesus foi tentado, ele sempre dizia assim, está escrito. Está escrito. Ele usou a palavra para se defender. Você muitas vezes é tentado, e eu também, às vezes a gente esquece, tem que usar a palavra. A palavra de Deus é a nossa espada, a nossa arma de ataque, a espada que o Espírito Santo lhes dá. Então, olha, não precisa melhor. Ela também é chamada de dois gumes porque tem lei e evangelho. A lei que corta e o evangelho que cura. Uma espada poderosíssima, que é a palavra de Deus. Gilvan Paz, um abraço, meu querido. Deus abençoe. Tudo de bom para você também. Vamos adiante, então. Nós temos o versículo 18. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. E ele recomenda mais. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas. Paulo, ele enfatiza a oração porque Paulo era um homem de oração. Ele não somente recomenda, mas ele orava bastante. E ao final ele pede orações também. Era costumeiro de Paulo pedir orações das igrejas. Paulo sabia o que enfrentava, não somente das tentações do inimigo, como também muitas coisas que vinham contra ele na sua vida cristã, vinha contra ele. E ele sabia que se não fosse Deus lutando por ele e nele, lutando em favor dele, ele não era um vencedor. Então, orem sempre guiados pelo Espírito Santo. Fiquem alertas. O cristão sempre tem que estar alerta. Aí se liga com a palavra de Jesus que diz, vigiai. Jesus várias vezes menciona isso, vigiai, esteja em vigilância. Um soldado, usando a figura de Paulo aqui, ele sempre está em vigilância, ele sempre está andando para lá e para cá. Não pode ficar parado só em um lugar, porque o inimigo pode vir e atacar ele pelas costas. Então ele sempre vai estar rodando para lá e para cá, de um lado ou outro. E fiquem alertas. Alertas com as armas que Deus deu. E orem sempre, não desanimem. Vai vir um momento de desânimo, obviamente que vem sobre a vida de todos. Agora, orem sempre por todo o povo de Deus. Orem pela igreja que ele está falando. Porque todos nós estamos em uma só luta. Por isso, não lute contra o teu irmão. Ele também está na guerrilha com você. E lutando contra o inimigo. As forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Então, ele também é um soldado. Está lutando. Não luta contra ele, luta contra o inimigo. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa para que, quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu acho bonita a forma humilde que Paulo sempre pede orações. Né? Ele sabia que ele não era nada a não ser aquilo que a graça de Deus tinha feito sobre sua vida. Por isso, orem também por mim. E é um pedido que todo pastor deve fazer. Orem por mim. Que não é fácil estar na linha de frente como um soldado, lutando ainda mais para fazer com que a palavra de Deus alcance mais corações. Que você sabe, pastores, líderes, aqueles que pregam a palavra, eles estão na linha de frente desse exército, desta igreja militante. E estes vão ser os primeiros atacados, destruídos e mortos. Então, Paulo nada melhor que pedir oração, porque ele está lá na frente. E sabia aquilo que ele tinha enfrentado. E a gente sabe mesmo o que enfrentamos na pele, no coração, na mente. Então, orem para que quando eu pregar, fale com coragem, diz Paulo, coragem, e torne conhecido o segredo do Evangelho. Que segredo é esse? Que Deus ama o pecador e fez com que todos pudessem participar de forma igualitária do céu por meio do sacrifício de Jesus. O segredo é este: judeus e não judeus, todos fazem parte do plano de Deus para a salvação. Então, orem pelos pastores, orem
por aqueles que estão na linha de frente. Se você não tem o hábito, faça, porque Ele está lutando também por você, para que você esteja firme neste Evangelho. E Paulo vai encerrar dizendo: eu sou embaixador a serviço desse Evangelho. Embora esteja agora na cadeia, portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Eu sou embaixador, diz Paulo. O que é um embaixador? É aquele que fala em nome de alguém. Ele não fala por seu próprio nome, ele fala em nome de alguém, ele exalta o nome de alguém. O embaixador do país, ele não está no país, ele está fora do seu país. Falando em nome do país de origem, ele faz aquilo porque ele tem essa missão de representar um país. Nós, como embaixadores de Cristo, pastores, estamos falando em nome de Deus. Uma vez que falamos em nome de Deus, também precisamos lembrar que nós somos seres humanos, falhos e fracos, mas Deus quer nos usar. Por isso nós não falamos em nosso nome, falamos em nome de Deus. Onde Paulo estava? Na cadeia. Lá na cadeia ele escreveu a carta e também fez o seguinte, dizendo assim: eu estou na cadeia, mas ainda sou embaixador. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Coragem, um pregador tem que ter coragem para falar a palavra de Deus em ambientes mais hostis que muitas vezes nos apresentam. A palavra de Deus, nem sempre ela é bem aceita, e por isso muitos morreram e até mesmo foram perseguidos. Então, o pregador tem que ter coragem, e essa coragem é o Espírito Santo que dá. E por isso clamemos ao Deus Espírito Santo que dê coragem para falar. E aí Paulo encerra nas saudações finais. Paulo também informa que está enviando o seu companheiro Tíquico, que daria mais notícias a respeito da situação do apóstolo, e termina a carta com uma bênção. No versículo 21, então, Tíquico, nosso querido irmão e fiel servo no trabalho do Senhor, provavelmente Tíquico não estava preso, lhes dá todas as notícias a meu respeito, para que vocês possam saber como estou passando. Eu o estou enviando a vocês para que ele conte como todos nós aqui estamos passando, a fim de que vocês fiquem animados com as informações que ele vai dar. O mensageiro, Tíquico, iria ser enviado para falar também a respeito da situação de Paulo na prisão. Não sabemos onde ele foi preso. Talvez ele escreveu isso lá em Cesareia ou em Roma, mas não sabemos ao certo. Só que ele menciona que ele estava preso e escreveu essa carta. E o versículo 22 e 24 diz a bênção que era muito importante, e é muito importante. Paulo sempre encerrava suas cartas dando a bênção. Que Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo, dê a todos os irmãos paz e amor com fé. Diferente a expressão que ele pronuncia, né? Paz e amor com fé. Só é possível ter amor e paz se você tem fé. Pessoas sem fé, talvez, nem têm o verdadeiro e puro amor e paz. Dê a vocês paz e amor com fé. E que a graça de Deus esteja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo, com um amor que não tem fim. Essa graça de Jesus que nos é dada, ela também esteja com todos os que amam o nosso Senhor. E também esta bênção estendo a você que nos ouve e assiste aqui em nossa programação. Encerrando o capítulo 6 de Efésios, e também, juntamente com isso, o livro, todo o livro, ou como chamamos também a carta de Paulo aos Efésios. 6 capítulos, muito conteúdo, muita recomendação, muita coisa boa foi aqui compartilhado para você. E que bom que você está sempre conosco, você que chegou agora, um abraço ao Fabrício Schultz e a Simone Silveira, bom dia. Ao terminar, volta, assista de novo, você não pode perder esse conteúdo, é muito importante.
Posteriormente, semana que vem vai estar no YouTube também e Instagram. Mas o que temos para hoje. Nunca se esqueça das suas obrigações como filho de Deus. Quando eu digo obrigações, dê o seu melhor, respeite, ame e cuide dos seus. E ao final ele diz, pegue as armaduras que Deus lhes dá para lutar contra as artimanhas do diabo, que muitas vezes lança contra nós e quer nos destruir na nossa fé, especialmente nos tirar da centralidade da fé, que é Cristo Jesus. Então, pega as armas, revista-se disso e lute. Todos os dias, com a palavra de Deus, que é a nossa espada que o Espírito Santo nos dá. Se você ficou com dúvida, deixe nos comentários. E é isso que tínhamos para nós hoje. Se você também gostou, aproveite e compartilhe. Um dos momentos que você tem também para mostrar que você apreciou do conteúdo, compartilhe. Mais pessoas têm que conhecer esse negócio. Tá bem? Reginaldo Duarte Miller, graça e paz a todos e abençoado Congresso de Jovens. Amém. Letícia Clu, bom final. Acho que ela está falando bom final de semana. Deus, bom bom final de semana. Acho que é isso que ela diz. Deus abençoe também você. Eu fico por aqui tomando meu café KG. Você adquire, conheça. Você não vai se arrepender. Café Teológico tem um oferecimento do Café KG, que aqui eu estou degustando e você tem que experimentar essa maravilha também. Lembrando então, logo mais tem o culto doméstico com o pastor Welton Zarnot às 11 horas. Hoje também tem o programa às 18h06 com o Arno Stur, o Ima Luster. E ainda nós lembramos que amanhã tem o Pense Pomerana às 9h. E também à noite tem o pastor Arthur Chazuki às 19 horas com o assunto Ouça, acompanhe nossa programação. Desejo a todos as mais ricas bênçãos de Deus, fiquem todos na paz e estaremos de volta, se Deus quiser, estudando um novo livro semana que vem, lá também para que possamos juntos crescer em conhecimento. Vem aí muita coisa boa para você. Grande final de semana a todos, tenham um feliz dia e nos vemos aí pelas quebradas. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um grande abraço.